O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou um decreto determinando a terceira expansão das Forças Armadas do país desde que os russos invadiram a Ucrânia lá em 2022. Se completada a meta, que é aumentar em 180 mil o número de profissionais, a Rússia vai ter 1,5 milhão de militares em serviço ativo, ou seja, o segundo maior contingente do mundo depois da China, que tem mais de 2 milhões de soldados. O anúncio do governo russo não contempla nenhum tipo de mobilização. Segundo o decreto, o número deve ser atingido por meio do serviço militar anual, voluntários e soldados profissionais sob contrato. Quem chega para analisar essa e outras notícias é o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde. Seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Record News. Como você avalia essa decisão de Vladimir Putin, hein? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. É interessante a forma como isso está sendo feito, Kelly, porque, como você falou, não é uma mobilização. Se a gente lembrar daquela mobilização que o Putin fez de 300 mil soldados, 300 mil reservistas, naquela ocasião, setembro de 2022, 1,3, na verdade, milhão de pessoas fugiram da Rússia. As pessoas não querem ser mobilizadas. Então, como é que funciona essa expansão? O salário médio na Rússia é de 14 mil dólares por ano. Os soldados que se voluntariam, entre aspas, para ir para a guerra na Ucrânia, podem receber até 50 mil dólares por ano. Ou seja, é um valor elevado. Isso atrai pessoas que querem, que pretendem ganhar esse prêmio. Tem também um seguro por caso de morte, invalidez para as famílias. Mas, ao mesmo tempo, é um efetivo muito grande, esse efetivo precisa ser treinado, vestido, equipado, tem que ser alimentado todos os dias, durante todo o período da guerra, tem que ser locomovido, ou seja, é um peso para o Estado russo, que já tem uma economia voltada para a guerra, para o esforço de guerra contra a Ucrânia. Muitas das fábricas foram transformadas em fábricas de equipamento militar, então antigas fábricas de carros, de aviões, nesse momento fazem equipamento de guerra. E a população, essas pessoas que vão para esses contratos não são militares de carreira. As pessoas que se voluntariam para esses contratos, que vão receber esses valores, também acabam pesando no orçamento russo. Então, no médio e longo prazo, dependendo de como vão as receitas russas, isso pode pesar. E aí, só para finalizar, a Rússia tem uma economia mais ou menos do tamanho da economia do Brasil, mas tem contado com o apoio de países estrangeiros que compram ainda recursos da Rússia, que não aplicam as sanções, como a Rússia, como a China, aliás, a Índia, e o próprio Brasil, Kelly, que no ano passado aumentou a importação de óleo diesel russo em 6.000%, Kelly. Pois é, a gente vê como realmente os países vão se reorganizando conforme as tensões acontecem, né, Vitélio? Agora, um dado que eu acho que vale a pena a gente pontuar, pelo menos dessa vez as pessoas estariam conscientes, né? Porque lembra quando estourou a guerra contra a Ucrânia, muitos soldados alertaram, na verdade, as famílias que eles achavam que estavam indo fazer exercícios militares, muitos deles, e não tinham a plena consciência que, de fato, estavam indo para uma guerra, né? Exatamente. Uma grande parte dos ministros do Putin também não sabiam que ele pretendia invadir. Naquela ocasião, os planos de guerra foram encontrados, inclusive foram divulgados, foram publicados no New York Times. A intenção é que se tomasse Kiev em 3 dias e as tropas foram orientadas a levar uniformes de celebração, uniformes de gala, para que no 5º dia, que era o que eles tinham de provisão, né, eles só tinham provisões para 5 dias, se comemorasse uma conquista de Kiev. E aqui vamos nós, Kelly, já próximos aos 3 anos desta guerra. Pois é. Vitélio, os Estados Unidos chamaram de falsas as alegações de participação da inteligência americana em um plano para matar o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro. O governo americano disse que apoia uma solução pacífica para a crise política na Venezuela. No sábado, o regime venezuelano anunciou a prisão de 14 pessoas, entre elas estão americanos e espanhóis. Cerca de 400 armas também foram apreendidas, ou seja, é mais um capítulo dessa tensão, né, que mais parece realmente uma novela sem fim. Kelly, o Maduro frequentemente acusa as pessoas de quererem tramar a sua morte, de quererem assassiná-lo. Isso aconteceu, por exemplo, com aqueles refugiados políticos que estão na Embaixada da Argentina, em Caracas, da qual o Brasil toma conta. Então, eram pessoas que participavam da campanha
da Maria Corina Machado, na verdade. Mas o Maduro sempre acusa potências estrangeiras, forças estrangeiras de tentar querer assassiná-lo. Os Estados Unidos negam essa alegação. A gente não sabe realmente a verdade, né? Existem as versões dos dois lados, mas a gente sabe que é comum em regimes ditatoriais procurar um inimigo externo para poder reforçar a opressão, a repressão contra o povo e reforçar instrumentos de uso da força contra a população. Nesse caso, inclusive um tcheco foi preso, foram presos espanhóis, como você falou, porque o González, que venceu as eleições na Venezuela, segundo as atas publicadas pela oposição, está refugiado na Espanha. E dos militares que foram presos dos Estados Unidos, são 3 pessoas, uma delas é um militar. Então, os Estados Unidos negam que tentariam matar o Maduro e dizem que apoiam uma solução pacífica para essa questão. Inclusive, baixaram as sanções, esperando que a Venezuela fizesse eleições justas pelo Acordo de Barbados, do qual o Brasil é um dos fiadores, mas o Maduro claramente não liga para o que os estados exteriores podem fazer com a Venezuela, as sanções, ele só liga para a sua manutenção no poder, Kelly. Pois é, você citou eleições e tem agora informação chegando sobre as eleições nos Estados Unidos, Vitélio. A gente fala sobre a nova tentativa de ataque contra Donald Trump, a segunda em apenas 2 meses. Segundo o diretor do Serviço Secreto, o campo de golfe na Flórida, onde Trump foi jogar uma partida, não passou por uma varredura completa. O suspeito de planejar um atentado ao ex-presidente passou quase 12 horas à espreita do lado de fora da propriedade antes de ser detido. Ryan Huff, de 58 anos, foi abordado numa rodovia menos de 1 hora depois de fugir das proximidades do clube de golfe. Ele compareceu à audiência de custódia, foi acusado de porte ilegal de arma e vai continuar preso até o julgamento. Ele não chegou a disparar. O tiro ouvido no dia do atentado foi de um agente do Serviço Secreto. Vitélio, a imprensa está repercutindo muito essa história, inclusive nos Estados Unidos. Há muitos dados que ainda precisam ser apurados. Por exemplo, como essa pessoa ficou sabendo que Donald Trump estaria no campo de golfe. Pois é, Kelly. O Trump, ele mora a 12 minutos de carro desse campo de golfe. O campo é dele, a residência oficial dele é em Mar-a-Lago. Então, quando o ex-presidente e candidato Trump vai para o campo de golfe, tem uma escolta que vai à frente dele. E é muito previsível que ele está se dirigindo para o campo de golfe, porque a escolta é volumosa, é barulhenta. Agora, esse jogo que ele teve não estava planejado, segundo o serviço de inteligência. Então, não foi feita uma varredura no local antes do jogo. E tampouco o Trump, como não é mais presidente, ele não tem a mesma quantidade de agentes de segurança que ele tinha quando era presidente. Embora esses agentes tenham aumentado de número depois daquela tentativa de assassinato há 2 meses, eles ainda não são o mesmo efetivo que seriam de um presidente eleito. Então, a questão é que o Roof, né, esse suspeito de tentativa de atentado, ele ficou 12 horas escondido ali nos arbustos. De alguma forma, ele esperava que o presidente, no fim de semana, fosse lá jogar golfe e se posicionou perto do buraco 6 do campo de golfe. O Trump chegou até o buraco 5, ou seja, 400 metros dele. Mas, segundo o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, ele não tinha uma visão ampla e limpa do campo de golfe, tinha árvores na frente. Então, a gente não sabe o que poderia ter acontecido caso o Trump tivesse chegado mais próximo a ele e, na verdade, segundo o Serviço de Inteligência, o cano do fuzil do AK-47 foi avistado pelos agentes de inteligência antes do ex-presidente se dirigir àquele local, Kelly. Pois é, Vitélio, e a candidata democrata Kamala Harris, claro, se pronunciou sobre essa suposta tentativa de ataque contra Donald Trump. Kamala Harris disse estar profundamente perturbada com o que aconteceu e condenou o que chamou de violência política. Ela também afirmou que todos devem fazer a sua parte para garantir que o incidente não leve a mais violência. Nesta segunda-feira, a candidata democrata se reuniu com integrantes da Irmandade Internacional de Caminhoneiros, na tentativa de conquistar o apoio do sindicato, que conta com 1.300.000 associados. Kamala Harris segue em busca dos votos dos trabalhadores de diferentes segmentos.
No fim de semana, em uma premiação em Phoenix, no Arizona, ela defendeu o acesso à assistência médica e falou sobre o plano de criar 25 milhões de pequenos negócios no país em 4 anos. A democrata também voltou a falar sobre a visão de futuro para proteger liberdades fundamentais, como o direito de votar. No evento, Kamala ainda destacou a importância do comparecimento dos eleitores às urnas num país onde o voto não é obrigatório. Vitélio, essa tentativa de ataque pode se refletir em uma mudança de resultado nas urnas? Olha, essa é uma pergunta interessante, mas vamos lembrar que há 2 meses, quando o ex-presidente foi alvejado na orelha, ou pelo menos teve algum estilhaço que feriu a sua orelha por conta dos disparos, não houve uma mudança significativa nas intenções de voto, Kelly. Então, se a gente olhar para o passado recente, provavelmente também não vai acontecer dessa vez, mas é necessário, claro, que se espere as novas pesquisas. De qualquer forma, naquela tentativa de atentado, há 2 meses, o Trump fez uma espécie de discurso conciliador na época, diferentemente do que ocorre agora. Ele vem acusando os democratas por esse tipo de ebulição que acontece na sociedade americana quando os 2 lados percebem um ao outro como uma ameaça existencial. Os democratas dizem que se o Trump for eleito, vai acabar a democracia nos Estados Unidos, que ele já tentou um golpe em 6 de janeiro de 2021, e os republicanos dizem que se os democratas forem reeleitos, o mundo vai para a Terceira Guerra Mundial. Ou seja, de qualquer forma, o discurso é muito ruim, muito negativo e nós vemos violência política de uma forma que não acontecia há alguns anos nessa escala. Teve, claro, tentativa de assassinato do Reagan, teve do Bush, teve o famoso caso do John Kennedy, que foi morto. Mas isso não acontece apenas nos Estados Unidos nesse momento, a violência política, nós vemos isso inclusive no Brasil, Kelly. Exatamente. Bom, e a gente segue avaliando, analisando sempre, torcendo por dias melhores, né? Vitélio, muito obrigada, é sempre muito bom te ouvir, viu? Uma boa tarde para você, até a próxima. Obrigado a vocês, Kelly. Dias melhores a todos nós.